2 Coríntios 9, daqui a pouquinho a gente lê o 7. Mas antes eu convido todos a fechar os olhos e vamos fazer uma oração. Querido e bom Pai, já estamos com Tua palavra aberta e vamos lê-la neste momento. Pedimos, por favor, Senhor, que fale aos nossos corações. E por conta disso, Senhor, pedimos que nos dê o entendimento necessário para entendermos a Tua palavra e prepare o nosso coração para recebê-la de bom grado também, Senhor. Nos ajude neste momento, nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Gente, é um versículo muito conhecido. E aí a gente vai ler. Vamos ler. 2 Coríntios 9, 7, que diz o seguinte: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. O contexto aqui, a gente conhece, o contexto aqui é de oferta. É de oferta. E a gente usa isso aqui também para dízimo e para oferta. A gente não vai tratar aqui de mordomia, de oferta, mas a gente vai pegar o exemplo da oferta, mas daqui a gente vai pensar um pouco o princípio que está por trás disso. Então a gente pensa mais no princípio que a gente consegue extrair daqui. E nesse princípio, aí a gente consegue colocar tudo na vida do cristão. Principalmente essa parte. Deus ama a quem dá com alegria. E o exemplo que a gente vai usar, porque o exemplo se encaixa direitinho, porque fala em dinheiro e às vezes dinheiro é uma tentação, né? A gente fica mais atrás de dinheiro do que até na nossa casa direito, convivendo com os nossos parentes. E o exemplo do dinheiro é legal, porque Deus ama quem dá com alegria. Vocês acham que todas as pessoas que trazem seu dízimo e oferta ali, que entrega ali, vocês acham que é com alegria? Ou será que alguém vem ali, está devolvendo, mas está pensando, poxa, eu podia usar esse dinheiro para me, sei lá, pagar a prestação do carro, né, ajudar a pagar a minha casa, comprar aquela televisão legal, ajudar a pagar a prestação. Poxa, mas... Ou será que todas as pessoas que entregam ali é com alegria, com prazer de estar fazendo aquilo? Ou será que fica pensando ainda? Poxa, bem que esse dinheiro aqui daria para fazer tanta coisa. O que vocês acham? Todo mundo é com alegria, com prazer? Com amor, né? É. Mas você acha que todo mundo é assim, irmão? O irmão balançou, disse que não acho não. É? Você acha que tem irmão que vem aqui e devolve, mas é na luta? Eu acho igual você, irmão. Tá? Mas devolvia? Mas chorando. E aí eu estava pensando nisso, e eu achei legal até pensar sobre isso. E aí tem esse versículo, Deus ama quem dá com alegria, e não tem como. Na igreja tem gente que dá com alegria, que devolve com alegria, mas tem gente que não é com alegria, é com outro sentimento. Na realidade nem queria dar, mas tá dando. Tem até essas motivações, né? Mas eu nem quero tocar nessa motivação. Gente, tem gente que dá com alegria, com amor, com prazer, com gratidão no coração. A Bíblia está falando que Deus ama essas pessoas. E uma pessoa que dá, que é fiel, mas não é com esse sentimento de alegria no coração. Deus ama ou não? Ama? Lógico que ama.
E Deus recebe de bom grado ou não? Será que Deus recebe diferente aquele que dá com alegria e recebe diferente daquele que dá com o coração meio preso ali? Ama todos, e Deus recebe com alegria de um e de outro. É justamente isso que eu queria, Só, primeiro a gente meio que polemiza, para depois ir pensando sobre as coisas. Aquele que não dá com alegria, qual seria o sentimento? Com tristeza não é. Ninguém vai aqui, já vê alguém chorando com tristeza, entregando tristeza, não é. Mas o negócio é contra a vontade dele, não existe alinhamento entre ação, razão, pensamento e sentimento, emoção. Não existe um alinhamento. A pessoa decidiu, razão, entregar a Deus, mas a vontade dele era outra. E quando você tem esse dilema entre pensamento ou razão e sentimento, quando está em conflito, as coisas não fluem de forma assim tranquila. Mas tem gente que entrega com esse conflito. E eu estava pensando, se não é com alegria, é com o quê? Com raiva? Sentimento de raiva? Eu acho que não. Tristeza também não vejo. Eu acho que faz isso com esforço. É esforço. E quando eu falo esforço, eu estou falando de luta, de conflito. Porque ela sabe, compreende qual é a vontade de Deus. Ela toma a decisão de fazer a vontade de Deus, mas o que ela queria fazer era a vontade dela. Então tem um conflito aqui, tem uma dificuldade, mas quando ela vem nesse conflito e entrega e é fiel a Deus, o que essa pessoa está fazendo? Ela está sacrificando a sua vontade para fazer a vontade de Deus. Eu consigo enxergar esforço, uma luta. E por que tem esse esforço? Porque racionalmente ela sabe, quando eu falo racionalmente, quando eu falo do pensamento, é aquilo que é correto a fazer. Conhece a vontade de Deus e o pensamento dela é: eu tenho que fazer a vontade de Deus. Mas no coração ela não queria fazer a vontade de Deus. Mas ela faz a vontade de Deus com esforço. Se tem esforço, não tem alegria, não é leve, tem luta, conflito. E como que Deus recebe as coisas que a gente faz para Ele com luta, com esforço, com sacrifício? É fácil imaginar, Eu acho que Deus recebe com muita alegria. Porque Deus está vendo uma pessoa ali num conflito, num dilema interno, pessoal, mas ela está decidindo, sacrificando a própria vontade para fazer a vontade de Deus. Eu não tenho dúvida que Deus recebe com alegria tanto aquele que entrega com amor, com prazer, com gratidão no coração, quanto aquele que recebe quanto aquele que entrega com esse conflito. E eu estava pensando sobre isso um dia, cheguei até a comentar com uma colega, e ela comentou: eu já tive essa preocupação, e eu entregava, não era com alegria, e era assim, meio, entregando sem querer. Eu falei: poxa, legal, e depois o que aconteceu? E depois eu passei a entregar com alegria, com prazer. Aí eu consegui perceber umas coisas. Quando você faz com esforço, e Deus espera o esforço de cada um de nós, não tem como, vida cristã sem esforço não existe. Mas à medida que você vai amadurecendo, as coisas começam a ser feitas não com esforço, mas com prazer.
o conflito começa a desaparecer e não tem mais conflito, e você começa a praticar as coisas para Deus de forma alinhada, pensamento e coração. Quando eu terminar aqui, eu e Tassi, a gente vai para casa, a gente está planejando dormir cedo, né? E a gente quer acordar amanhã cedo, fazer uma caminhada, e depois ela vai trabalhar, e eu também vou trabalhar, e eu não sei até que horas eu vou trabalhar, mas à noite eu já estarei em casa. Gente, isso tudo aqui, bem rápido, passou no meu pensamento. Olha como o pensamento é rápido. O pensamento, ele é muito rápido. Então aqui rapidinho, eu já saí daqui, já fui para casa, já dormi, já acordei pela manhã, já fiz a caminhada, já fui para o trabalho, voltei do trabalho. O pensamento é rápido. O sentimento é lento. O sentimento é lento, mas o pensamento é rápido. Porque às vezes você toma decisão, porque você sabe que aquilo é o correto a fazer, mas fazer aquilo não é o que você queria, mas você toma a decisão de fazer. A decisão que você toma racionalmente, ela é rápida, porque o pensamento é rápido. Agora suas emoções são lentas, elas vão mais devagar. Mas sabe o que é legal? A emoção sempre acompanha a razão. O sentimento sempre acompanha o pensamento. Quanto tempo demora? Depende de quê? Do quanto você está ou foi impactado. Vou dar um exemplo. O namorado e a namorada, eles estão apaixonados. Eles estão muito apaixonados, a moça está muito apaixonada e o moço, o namorado, também está muito apaixonado. E um dia, ele chega, querida, não dá mais, vou terminar, descobri que você não é a mulher da minha vida, ok? Aqui acabou, não vou conversar muito porque eu não vou aguentar, tchau, e sai. Como que essa menina fica? Arrasada. E quanto tempo ela vai ficar assim? Durante muitos dias, porque ela foi impactada emocionalmente de forma profunda, então ela vai demorar bastante tempo. E talvez ela pense desse jeito, né? Procuro, não procuro, tal, e ela tome a decisão: não vou procurar, porque ele me enganou esse tempo todo, eu acreditava que ele era apaixonado, fazíamos planos, tal, e ela toma a decisão de não procurar. A partir daí ela fica em paz ou continua sofrendo? Não fica em paz. Ela tomou a decisão, mas a decisão, ela é rápida, mas ela vai continuar. O sentimento vai ser lento, ela vai continuar ali sofrendo porque ela perdeu o grande amor da vida dela, mas ela tomou uma decisão de não procurar ela, mas ela vai sofrer durante um certo tempo. E depois o que acontece? Vai passar um tempo e aquele sentimento de dor desaparece. A emoção sempre acompanha a razão. Sabe por que existem pessoas que sofrem, porque às vezes não tomam decisão, e às vezes fica muito tempo ali e não toma decisão, fica se lamentando a vida inteira, porque se tomar uma decisão, se trabalhar nessa decisão, um dia a emoção vai acompanhar a razão. Vamos voltar para um outro exemplo? O namorado e a namorada. A namorada, né, está com o namorado e sente que ele está muito apaixonado, e ela já percebeu que não é ele, mas ela não tem coragem de chegar lá, ó, vamos terminar, cada um
não tem coragem, mas ela continua levando aquele namoro ali, né? Porque não tem coragem de terminar. Gente, tem muitos relacionamentos desse jeito. E agora vamos imaginar que nesse caso chega o namorado e fala: querida, descobri que você não é a mulher da minha vida, não é você que eu vejo no futuro comigo, vamos terminar aqui. E termina. Como que fica essa moça? Eu imagino que ela sofreria um impacto ali, porque tudo que não é esperado, né, causa um impacto. Mas a intensidade do impacto é a intensidade do alívio também, né? Ela já estava querendo. O sentimento, gente, o sentimento daí é tranquilo. Ela estava naquele relacionamento, mas pouco impactado. Então aquilo lá não interfere muito na sua vida. Uma coisa é certa, que a emoção sempre acompanha a razão. O que eu queria falar, a primeira mensagem é essa. Quer ver? Alguém aqui já veio para a igreja sem querer vir para a igreja? Já veio? E por que você veio? A gente pode falar do Espírito Santo, mas, sinceramente, ou foi você que escolheu vir? Ou será que é Deus, o Espírito Santo, que faz tudo e você não faz nada? Gente, a gente pode jogar a responsabilidade tudo para eles, não. Você atendeu a voz do Espírito Santo. Você sabe qual é a vontade de Deus. Você permitiu o Espírito Santo trabalhar na sua vida, mas foi você que escolheu vir contra a sua vontade. Então nós fazemos aqui na igreja muitas coisas que não é da nossa vontade, mas a gente faz porque é da vontade de Deus. Você que diz que já veio para a igreja sem vontade, hoje você vem, na maioria das vezes, com alegria, com prazer ou no esforço? O melhor lugar do mundo, eu sempre falei para Deus, é a casa dele. O sábado já foi chato para mim. Hoje o sábado é uma alegria para mim. Quando chega ali, que eu estou saindo do serviço, que maravilha, me livrar disso daqui, renovar, não vou pensar nada disso aqui, tem um sábado ali, e às vezes o sábado é tão cheio, começa de manhã, não dá para ir para casa, tem uma reunião, tem um JI, à noite tem outra coisa, chego em casa no final do dia, tive um sábado maravilhoso. E o que eu queria falar do esforço, quer ver? Eu tenho até uns exemplos aqui que eu anotei. A mulher com fluxo de sangue, ela foi até Jesus. Foi com esforço ou foi leve? Esforço. Um grande esforço. Imaginar o tanto que ela já gastou, com quantos especialistas ela já se consultou, e todos disseram, não tem jeito, e ela reúne forças para ir atrás daquele que o pessoal está dizendo que cura. Então ela precisou de um grande esforço. Deu certo ou não? Deu certo. O cego Bartimeu, com esforço ou sem esforço? Com esforço. Deu certo ou não? Então com esforço dá certo. Com esforço dá certo. Mas só que aquele versículo que eu li, que fala que Deus ama quem dá com alegria. Como eu falei do princípio, a gente pode colocar nesse princípio muitas coisas. Deus ama quem vem para a igreja com alegria. Deus ama quem guarda os mandamentos com alegria. Deus ama quem cuida do seu próximo com alegria. Então a gente consegue enxergar o princípio que Deus espera que a gente faça com alegria. Deus espera que nós façamos todas as coisas com alegria. E se for com esforço? O esforço é o caminho, é o processo, até a gente atingir aquele nível onde não será mais esforço, será com alegria. Será leve. Então o nosso esforço conta. O nosso esforço
é valorizado por Deus, porque envolve sacrifício, envolve escolher a Deus e negar o eu. Porque a gente sente que tem que ir, a gente sente, só sente assim, aquela vontade de querer vir mesmo, mas a gente não sabe o que é esse sentimento, mas sente que tem que vir, mesmo não querendo. Às vezes não quer vir, mas vem, né? Porque a gente tem consciência do que é o certo. O exemplo da fidelidade, né, do dízimo e da oferta é um exemplo interessante. Será que é possível, na igreja, uma pessoa, né, que tem, 10 anos de batismo, 15 anos de batismo e ser infiel a Deus? Será que é possível essa pessoa que eu estou falando ter cargo na igreja, dirigir departamento e mesmo assim ser infiel a Deus nos dízimos e nas ofertas? Qual é o problema dessa pessoa? Como é que a gente sai do esforço pro do modo esforço para o modo alegria? O segredo é: buscai, pois, o Senhor em primeiro lugar, e todas as coisas serão acrescentadas. Então o segredo é intimidade com Deus, é aquela comunhão com Deus para transformar o esforço em alegria. Gente, olha só, sabe o que Deus quer? Deus quer que você faça as coisas com alegria. Deus quer que você faça as coisas de forma leve, porque se você faz de forma leve, com alegria, é bom para você. Não existe nada que você possa fazer que possa acrescentar algo em Deus, mas se a gente faz com alegria, Deus vê o seu filho sem conflito, de forma leve, natural, com alinhamento de pensamento e sentimento, tudo voltado para Deus. Deus deseja que a gente faça com as coisas de forma leve. Se você estiver fazendo com esforço, fica tranquilo, continue. O processo é assim. A gente usa muito esforço e precisamos. Tem até um versículo estranho na Bíblia que fala de jeito que nós alcançaremos o céu com luta, com esforço. Parece estranho, mas faz todo sentido. Olha para a tua vida, o tanto que você está lutando para continuar sendo cristão. Quanta tentação você recebe dia a dia e você tem que dizer não. É luta, é esforço, é conflito. Afinal de contas, a gente está em guerra. Mas a gente precisa pensar numa outra coisa. Eu estou pensando nesse irmão que tem 10, 15, 20 anos na igreja, tem cargos na igreja, tem comunhão, que prega, lê a Bíblia, estuda a lição e mesmo assim é infiel a Deus nos dízimos e nas ofertas. O que é que está acontecendo com essa pessoa? Seria essa pessoa uma ovelha vestida de lobo? Seria essa pessoa um farsante? Um hipócrita? Um bandido no nosso meio? Tem gente que é infiel e fica na igreja durante muito tempo de forma infiel, buscando a Deus, com intimidade com Deus, com comunhão com Deus e continua infiel. Por mais contraditório que isso possa parecer, eu acho perfeitamente possível isso. E eu fico pensando, o que está acontecendo com essa pessoa? Que ela está todo dia diante de Deus, na presença de Deus, e eu quero acreditar desse jeito, e essa pessoa não consegue ser influenciada por Deus. Só tem uma explicação: rebeldia. Porque dúvidas não tem, é rebeldia. Como é que pode estar diante de Deus e não ser influenciado por Deus? A única explicação é rebeldia. Agora preste atenção. Eu coloquei o exemplo de dízimo e oferta, porque o exemplo é bom.
Mas dentro da igreja nós temos muitos bons cristãos, muitos membros rebeldes em alguma área da vida. Não é rebelde em todas as áreas, não. Esse exemplo da pessoa que é infiel no dízimo e oferta, ela é um bom membro, ela tem comunhão, ela ensina na igreja, ela guarda os mandamentos de Deus, e ela ajuda o seu próximo, é um excelente cristão, mas tem esse problema. Sabe o que está acontecendo? Que ele fez uma entrega para Deus quase completa. Falta pouca coisa. Falta pouca coisa. Talvez ele fez uma entrega de 90%, 95%, 98%, 99%. Ele já cresceu muito, ele avançou muito. Olha para a tua vida. Quando você entrou na igreja, durante quanto tempo você carregou um pecado, um vício na tua vida e demorou para abandonar ele? Quanto de transformação você já experimentou desde que você se entregou para Deus até agora? A nossa vida é um processo de crescimento, de amadurecimento, é o processo de santidade, é desse jeito. E a gente precisa enxergar desse jeito. Todos nós estamos aqui nesse processo. Ou você já está pronto? Eu queria estar pronto, mas não. Quem está pronto já foi levado. Quem está pronto já foi, né? Ou já foi para lá, ou já está descansando no planeta. Então quem fica pronto. Não, a gente querer ir ou não, porque a gente não vai querer. Porque a vida é o presente que Deus deu. Presente mesmo. Então é isso, aqui no nosso meio, nós somos um corpo onde nem todos atingiram aquele nível de maturidade para fazer as coisas com alegria e com esforço. Nós não conseguimos ainda entregar 100% da nossa vida, mas nós já entregamos muito, bastante, e com esse muito a gente tem esperança de o céu, mesmo sabendo que tem pecado, a nossa esperança, o nosso foco, o nosso olhar é para o céu, mesmo tendo esses pecados. É lógico que você tem que se livrar deles. Estamos no processo. Sabe qual é o perigo? Dentro da igreja, que muita gente já sofreu, porque quando o pecado daquela pessoa aparece, corremos o risco de criticar essa pessoa, de acusar ela no pecado que ficou evidenciado, sendo que nós temos pecados também, só que o nosso está escondido. E se a gente começar a enxergar que todos nós escondemos nossas falhas, e é bom esconder mesmo, viu, irmão? Não dá para esconder de Deus. E aquele que o pecado foi evidenciado é um irmão nosso que precisa do nosso amor, do nosso carinho, que precisa ser salvo tanto quanto nós. Só que na igreja eu olho para vocês e vejo todos prontos para ir para o céu. Dentro de igreja eu vejo todos os santos prontos para ir para o céu. Mas cada um sabe da sua vida. E nós estamos num processo, numa luta. Quando eu comentei que o segredo é buscar a Deus, intimidade com Deus, mas tem pessoas que fazem isso e mesmo assim não conseguem ser fiéis. É porque falta essa entrega completa. Permanece ali um pouquinho de rebeldia. Vamos pensar na videira, que tem na Bíblia, né, que fala da videira. O galho para dar uvas, o que ela precisa? Tem que estar ligado à videira. O galho da videira, o galho do abacate, da manga, da laranja, para ela dar fruta, ela precisa estar ligada, conectada ali, o caule, o tronco, porque se não tiver, não vai acontecer nada.
Você, para dar frutos, também a mesma coisa. A diferença de nós e da árvore é que a árvore não tem escolha e nós escolhemos. A árvore só recebe, e aquilo que ela recebe é suficiente para nutrir e produzir frutos. Nisso aí nós somos iguais. Nós somos receptáculos das bênçãos de Deus, que vai nutrir a nossa vida, o nosso espírito, e isso tem que produzir em nós resultado. E esse resultado são os bons frutos. Mas eu posso escolher não produzir esses frutos. Tudo é uma questão de escolha. Por isso que eu comentei, apesar da gente comentar aqui que o segredo é estar conectado a Deus, mas o fruto vai vir se a gente permitir. Os resultados virão se a gente permitir. Deus é todo poderoso, mas na nossa vida é eu e você que escolhe. Deus, Ele mostra o caminho, Ele faz o convite e oferece tudo. Oferece céu, tem ouro, tem jaspe, tem fruto da vida, tem rio de água cristalina. Deus, Ele faz a propaganda dele e promete. O que a gente precisa é aceitar. Irmãos, era essa meditação que eu queria trazer, e é justamente isso, porque um dia eu me deparei com a possível preocupação: será que existe na igreja alguém que tem essa luta e vê esse versículo e de repente desanima de fazer as coisas de Deus porque não está fazendo com amor, não está fazendo com alegria? Então, na sua vida, se tem alguma coisa que você está fazendo com esforço, continue fazendo, e Deus vai te ajudar a transformar esse esforço em alegria. Tem que perseverar. Tanto que a Bíblia fala várias vezes de perseverar, perseverar. Aqui, ó. Eu preciso de vocês, eu preciso vir para a igreja, eu preciso ver vocês caminhando, acreditando, porque isso me ajuda. A gente faz parte de um grupo que tem o mesmo propósito, a mesma vontade, caminhando para uma mesma direção, com a mesma crença, com a mesma esperança, e eu percebo o quanto vocês têm me ajudado, e igreja é para isso, para um ajudar o outro, e a gente tem que fazer questão de fazer parte de uma igreja. Essa igreja que eu olho e vejo o irmão, que eu abraço, que eu pego na mão, que um dia eu brigo, mas no outro dia a gente está se abraçando. Que Deus nos ajude. Daqui uns dias esse céu se abre, Jesus aparece, vai pegar na nossa mão e vai falar: vamos para casa, filho. Amém. Chega. Vamos cantar esse hino agora, e vamos cantar meditando, no que a gente conversou e na letra desse hino. Entrega. Vamos ficar de pé? Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua
te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero para sempre servir-te por onde for. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a ti me entregar. Preciso ouvir tua voz a me falar. Não tenho nada a te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero para sempre servir-te por onde for. Amém. Eu só queria ler um versículo que é Lucas 13, 24, que fala de esforço também. Respondeu-lhe Jesus: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Que Deus nos ajude para que a gente continue servindo a Deus. Que seja por esforço, que seja por alegria. E que Deus nos ajude mais ainda para que transforme o nosso esforço em alegria. Oremos. Querido e bom Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o seu amor é tão imenso que nós conseguimos enxergar ele, seja em que circunstância estamos vivendo aqui na terra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nunca desistiu e nem desistirá de nós. Obrigado porque até a escolha que fizemos, Senhor, de te servir, foi com a sua ajuda. Foi porque o seu Santo Espírito trabalhou em nossa vida e tem trabalhado. Muito obrigado, Senhor. Nos ajude, Senhor, a perseverarmos neste caminho, pois nós queremos estar na sua presença, queremos viver a eternidade contigo ao teu lado, Senhor. Abençoa cada um de nós, Senhor. Nos ajude a superar nossas dificuldades, os nossos pecados. Se tiver algum caso de infidelidade aqui, de pecado secreto, por favor, Senhor, toca no coração dessa pessoa
para que ela tome a decisão de abandonar isso, essas coisas. Leva-nos, Senhor, em paz agora para os nossos lares. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite para todos.